Como disse o senador José Medeiros, o discurso dos governistas, especialmente dos petistas, teve uma ligeira melhora. Eles agora não estão mais dizendo de golpe, que é golpe, o impeachment. Também não está dizendo mais que a culpa é do Cunha e que a culpa é do Temer. Hoje, a senadora Gleice, que ainda se encontra aqui no plenário, fez um discurso tentando mostrar ao povo brasileiro que a presidente Dilma não cometera crime de responsabilidade. Ok, melhorou sim o discurso. Foi então ao cerne da questão. Entretanto, a senadora Gleice não convenceu nenhum senador aqui presente, imagino eu, e muito menos o povo brasileiro. Eu quero deixar isso aqui agora muito claro, que é o que nós precisamos fazer, levar informações verdadeiras ao povo brasileiro. Interessante, senhor presidente, a presidente Dilma, esta semana, deu uma entrevista dizendo que se sentia injustiçada com o processo de impeachment. Olha que coisa interessante. Os juristas, Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, quando apresentou essa denúncia à Câmara Federal, embasaram então somente 2 crimes: a abertura indevida de créditos suplementares e dinheiro contraído como empréstimos à banca estatal. Ok. Então, vamos entender o que é créditos suplementares e a história das famosas pedaladas. Crime de abertura de créditos suplementares. O que é crédito suplementar? É um acréscimo de recursos para uma finalidade já constante no orçamento da União, é uma autorização para o governo poder gastar mais durante o exercício, obedecendo a meta de resultado primário. E o que é resultado primário? O que é superávit primário? Vamos esclarecer o que é superávit primário. É o compromisso que o governo faz, ou fez, melhor dizendo, com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro, de que iria economizar em 2015 66,3 bilhões de reais, cuja a economia, cujo superávit primário era para pagar os juros da dívida do país. Isto é superávit primário. O governo disse, olha, eu vou economizar 66 bilhões de reais. Pois bem, diante desta promessa, desse compromisso, o governo poderia sim editar créditos suplementares. Vamos deixar isso claro aqui. Entretanto, senador Álvaro, o governo, em 2015, ao invés de economizar os 66 bilhões de reais, teve um déficit primário de 111,2 bilhões de reais. Ao invés de economizar, gastou o dobro do que disse que iria economizar em 2015. Ponto. Ok. E a presidente Dilma sabia que esse superávit primário não iria ser cumprido já no início do exercício de 2015. Por quê que a presidente Dilma sabia disto? Estou com a tabela na mão. Em fevereiro, tivemos um déficit de 2
bilhões e 300, em maio, 7 bilhões, em junho, 9 bilhões e 300, em julho, 10 bilhões em agosto, 7 bilhões em setembro, 7 bilhões em outubro, 11 bilhões em novembro, 19 bilhões em dezembro, quando pagou as pedaladas 72 bilhões de reais. Tão somente em 3 meses teve superávit primário em 2015. Isto, então, resultou num déficit primário de 111,2, ou seja, a presidente Dilma sabia do crime que ela estava cometendo. Ok. Prova disso que ela emitiu 2 PLN, o 36 em 2014, alterando a meta de superávit primário, e 2015, o PLN 5, alterando também a meta de superávit primário. Pois bem, mesmo assim, volto a repetir, em 2015, a presidente Dilma emitiu 6 créditos suplementares, em julho e agosto. E aí ela já sabia que não ia ter o superávit primário. É bom que deixa-se muito claro isto. E aí o que diz a lei? O que diz a legislação, senador Cristóvão? O que diz a lei? Vamos lá, então. A Constituição Federal, no artigo 167.5, tão falado já por todos. No seu caput diz o seguinte: são vedados, inciso 5º da nossa Carta Maior, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Ou seja, diante de um déficit primário, ela jamais poderia editar decretos de créditos suplementar. Ela jamais. A Constituição está muito clara. E vamos lá, vamos para a lei de crime de responsabilidade. Vamos para a lei 1079 de 1950. Vamos lá para a lei. O artigo 10, inciso 4, 6 e artigo 11, item 2. Vamos lá, então, vamos ver o que diz a lei, que é para derrubar esses discursos dos petistas de que não houve crime. Vamos lá para a lei. Artigo 10. São crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. São crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. O 4º, inciso 4º, infringir patentemente e de qualquer modo o dispositivo da lei orçamentária. Ela infringiu a lei orçamentária emitindo créditos suplementares. O 6, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou de acordo ou de crédito, ou melhor, ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. Eu vou repetir aqui, senhor presidente, o item 6 do artigo 10. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. O artigo 11. São crimes contra a guarda ilegal emprego de dinheiros públicos. Item 2. Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Pronto. Precisa falar mais sobre esse crime cometido pela presidente Dilma Rousseff? Sobre esses créditos suplementares? Não. Isso aqui qualquer ser pensante que consegue ler ou ouvir vai literalmente entender. A lei é insofismável, ela é clara. E vamos lá. E assim, então, a presidente Dilma infringiu, sim, o artigo 167.5 da Constituição Federal. Agora vamos, então, para o dinheiro emprestado, para o dinheiro contraído, empréstimos contraídos junto a Banco Estatal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o Fundo de Garantia. Vamos lá.
Será que isso está certo? Vamos ver. Interessante que a senadora que discursou aqui há poucos minutos, disse que essas pedaladas, esse dinheiro emprestado, senhor presidente, foi para bancar a taxa de equalização de juros agrícolas. Mudaram o discurso. Antes, senador Álvaro, esse dinheiro de pedaladas, esse dinheiro emprestado junto do Banco Estatal, era para pagar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, abono salarial. Mudaram o discurso. Percebeu que tinha que melhorar o discurso. Então, agora foi para a equalização de juros de taxas agrícolas. Não vão continuar enganando o povo brasileiro. Eu agora vou acabar de desmentir isso aqui. Esses 40 e tantos bilhões de pedalado ano passado foi 19,6 para o BNDES, para o PSI, para o Bolsa Empresários, 20 bilhões de reais. E aqui é bom que se diga que esses subsídios concedidos pelo BNDES a esses grandes empresários causou um prejuízo ao país de 2008 a 2015 de 123 bilhões de reais. E se alguém tem dúvida do que eu estou dizendo aqui, busque informações, que vai ver que eu estou falando a verdade. E não pode ser diferente. Para equalização da safra, 13 bilhões e 400, ou seja, para o Bolsa Latifundiário, 13,4. Para a Minha Casa Minha Vida, 7,6 bilhões. Para o Bolsa Família, 700 e poucos milhões. Para a Minha Casa, para o abono salarial, 936 milhões. E 87 milhões para o seguro-desemprego. Este dinheiro teve exatamente esta destinação. Ou seja, o governo não tinha caixa, então foi lá e pegou dinheiro emprestado de estatal para emprestar, então, a empresários com taxa de juros subsidiados, com taxa de equalização. O povo sabe disso e quem não sabe, senhoras e senhores senadores, agora está sabendo. E o que diz a lei? Vamos lá. Artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Vamos ver. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Poxa, quem é que não entende isso aqui? É proibida a operação de crédito entre a instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle. A presidente Dilma jamais poderia ter tomado dinheiro emprestado da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Fundo de Garantia sobre o tempo de serviço. Jamais. O artigo é muito claro. É muito claro. E a lei de responsabilidade, a lei de crimes de responsabilidade, a lei 1079 de 1950. O que diz essa lei? No seu artigo 11 diz o seguinte: são crimes contra a guarda ilegal em empregos dos dinheiros públicos. Nós falamos sobre a lei de responsabilidade fiscal. Agora falamos então da lei de crimes de responsabilidade. O que diz o seu artigo 11? O inciso 3. Vamos ver o que diz a lei, então. Vamos ver. Contrair empréstimos, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. A lei de responsabilidade fiscal deixou muito claro que não pode, é proibido. A lei de responsabilidade. E a lei de crimes de responsabilidade diz o seguinte: não pode, sem autorização legal. Ela não tinha autorização legal e tomou dinheiro emprestado. Portanto, senhor presidente, para consolidar a lei de responsabilidade fiscal, a lei de crimes de responsabilidade. Agora, então, bate o martelo
e vira a ponta deste assunto. A nossa Carta Maior, no seu artigo 8.5, incisos 5 e 6. O que diz então a Carta Maior? A Constituição Federal, artigo 8.5. São crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atente contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 5, a probidade na administração e 6, a lei de responsabilidade fiscal. A presidente Dilma, editando créditos suplementares e tomando dinheiro emprestado a banco estatal, infringiu, violentou o ao emitir esses créditos suplementares e tomar dinheiro indevidamente de bancos estatais, a presidente Dilma infringiu, violentou o artigo 167, inciso 5º da nossa Constituição. E o artigo 85, então, consolida todo este entendimento. Pois bem, senhor presidente, eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: se a presidente Dilma não cometeu crimes de responsabilidades, eu digo que não há crimes tipificados na nossa legislação. Isto aqui é claro, insofismável, eu acho que eu deixei muito claro Estou concluindo, senhor presidente. Eu deixei muito claro os crimes que este governo do PT cometeu e que eles não terão saída. A Câmara Federal já aceitou a admissibilidade do processo de impeachment. E eu acredito que até o dia 12 do mês de maio, este Senado Federal irá bater esse prego e virar realmente a ponta desse prego. Irá aceitar a admissibilidade desse processo de impeachment, afastando este governo incompetente, irresponsável e criminoso do poder. A Câmara fez a sua parte, o povo fez a sua parte, e eu volto a repetir, o Senado Federal também fará a sua parte. Eu espero que nós tenhamos aqui provando a admissibilidade do andamento desse processo de impeachment por esses crimes aqui agora alencados irresponsavelmente e que afaste este governo do PT do poder. Porque a única coisa que me leva a entender o porquê que o PT quer continuar no poder é só para continuar o seu projeto criminoso. Muito obrigado, senhor presidente.